Olá pessoal, hoje estou aqui para falar um pouco mais do sistema apuração. Então veremos o sistema desde o início. Iremos criar uma prova e iremos configurar o evento. Eu já estou com a minha tela aberta, então assim que vocês abrirem o sistema apuração, ele vai te apresentar essa tela. Ela está vazia, não tem nenhuma prova criada e nós vamos realizar isso agora. Tá? Eu tenho um regulamento aqui para facilitar também na criação da prova. Então nós vamos se basear em cima do regulamento desse evento para poder criar a nossa prova e realizar a configuração da prova. Então, para a gente iniciar, clicamos aqui no botão criar. Então nós estaremos criando uma prova. Devemos definir o nome correspondente ao evento. Aqui, como é um simulado, eu vou colocar um nome qualquer. Então, corrida teste, apresentação 1. Ele pede também a data da prova, quando vai ser realizada. Aqui eu vou colocar no dia 10 de 5 de 2016. Clique em confirmar e ele já me mostra em destaque qual a prova que vai ser trabalhada e a prova que foi criada. Se tivesse mais provas criadas anteriormente, ele estaria mostrando aqui nessa relação. E assim que eu clicasse, ele ia mostrar em destaque a prova que ia ser trabalhada. A prova que eu vou trabalhar aqui é corrida teste apresentação. Então eu clico em confirmar e a partir daí ele vai me criar uma pasta com o nome dessa prova e dentro dela o meu banco de dados. Prova disso, ele está fazendo. Então, ele já abriu essa tela, já criou a minha pasta, a pasta com o nome da prova e dentro o banco de dados. Ficaria mais ou menos assim. Dentro do meu Explorer, eu teria a pasta chamada apuração. Dentro de apuração, eu teria todas as minhas provas criadas. Isso é bom para quê? Para que eu possa fazer um backup dessa prova. Então, eu posso pegar uma corrida que foi criada, e colocar dentro de um pendrive. Esse pendrive, eu posso estar jogando ele para um outro computador e essas informações ficam armazenadas e seguras depois de configuradas, ok? Então, voltando para essa tela, a gente tem que se atentar primeiro ao status de configuração. Então, ele vai praticamente te orientando sobre o que você deve fazer para que o sistema fique configurado. Se eu clicar em ver, ele vai me informar o que falta. Então, falta chip, que não foi nenhum associado, falta cadastro de atletas, que não tem nenhum, e falta configurar algumas coisas do sistema. Então, uma delas é definir o tipo de programa para comunicação que vai ser trabalhado. Então, o apuração vai se comunicar com outro software que vai se comunicar com o leitor. Então, você precisa informar que software é esse. E aqui é o tipo de prova que vai ser trabalhado. Então, ele informa onde eu devo ir. Configuração sistema. Sair, vou até menu configuração, tá? Sistema, que foi o que ele indicou. E aqui eu preciso informar qual o tipo de prova que vai ser trabalhado. Se é uma corrida, se é um regulamento, triatlon, duatlon. Aqui nós vamos trabalhar com uma corrida. E aqui é o programa que ele pede para que selecione. Nós vamos trabalhar com tag recepção, que é o software que se comunica com o leitor Impinj. Eu tenho outras opções aqui que eu vou estar falando mais para frente. Por enquanto, isso já basta para mim. Clico em confirmar e ele me mostra aqui as configurações que foram selecionadas, tipo corrida e o programa Tag Comunicação. Ainda não está adequadamente configurado porque falta chip e atletas. Essa parte a gente vai estar vendo mais para frente. Por enquanto a gente vai estar configurando a prova. Quando eu falo em configuração, eu me baseio sempre em cadastro. Então, tudo que for a respeito da configuração da prova vai estar nesse menu, onde eu tenho cadastro de atletas, faixa etária, modalidade. Atletas eu não vou me preocupar por enquanto, porque eu vou estar realizando a importação dos dados desses atletas e não cadastrando. Se eu entrar nesse menu, ele vai sugerir que eu altere um atleta ou inclua, e eu não vou estar incluindo 2.000, 3.000 atletas. Então, eu tenho que me basear simplesmente na faixa etária, modalidade, categorias e subcategorias que eu vou estar falando para vocês. Vamos voltar ao nosso regulamento. E aqui ele fala que a prova vai ter uma distância de 10 km, 21 e 42. Essa parte da distância eu vou cadastrar em modalidade. Eu venho até aqui em cadastro, modalidade, e aqui eu digito a minha descrição. Ele pede um código. Esse código pode ser de até 2 dígitos, de 2 caracteres. E você pode colocar o código que você quiser. Ele serve para amarrar
a descrição com o código, ele vai se basear nesse código para estar gerando os relatórios. Eu posso pôr o código que eu quiser, mas normalmente é interessante você pôr um código correspondente à descrição da quilometragem. Então, para 10 km, eu ponho o código 10 e aqui eu ponho a minha descrição, seria 10 km. Dou Enter e ele vai registrar isso para mim. O próximo seria 21. Então, meu código vai ser 21, dou Enter para ir para o próximo campo e a descrição vai ser 21K. A mesma coisa para 42. Dou Enter e põe a descrição 42 km. Pronto, ele já gravou essas informações no meu banco. Então, a minha modalidade já está registrada. O próximo passo seria configurar as nossas faixas etárias, porque haverá premiações de faixas etárias. Alguns chamam de categoria, mas categoria para o sistema tem um outro conceito. Faixas etárias são aquelas premiações por idade. Então, toda vez que for falar em faixa etária, nós vamos entrar nesse menu, faixas etárias, para poder configurar. Ele te mostra a opção de você configurar a primeira masculina, iniciando do zero, para você começar a fazer o seu cadastro. Então, voltando para cá, eu tenho uma configuração de 18 a 29, 39, 40, 49, 50 em diante. Eu vou começar do 0 ao 17. Se eu der um Enter, veja que ele já traz a descrição para mim. Por que de 0 ao 17? Porque é interessante eu colocar a idade a menos do que foi estabelecido no regulamento, para que isso chame minha atenção caso algum atleta caia nessa faixa. Eu até chamo a atenção mudando a minha descrição, que eu posso fazer isso. Então seria masculino de 0 até 17 anos, eu apaguei, idade inválida. Eu dou um Enter e veja que ele já faz a gravação para mim. Então, aí sim eu dou a minha sequência. Então seria de 18 a 29, veja que eu dou um Enter, ele vai gravando para mim, 30 a 39, 40 a 49 e 50 em diante, 50 acima. Em diante, para ele finalizar, para o sistema entender que acabou a configuração da faixa, eu ponho 99. A partir daí ele sabe que a faixa etária masculina ou a feminina já foi definida. Posso alterar minha descrição, então ficaria masculino de 50 anos em diante. Dou Enter e veja que ele terminou a minha faixa masculina e já mudou para a feminina. Então ele pergunta qual que seria a faixa da feminina. Se a faixa for a mesma que a masculina, a idade for a mesma, eu não preciso estar digitando tudo novamente, configurando. Às vezes eu tenho uma configuração muito grande de faixa. Eu posso estar vindo até aqui e dizer para o sistema que ela se repete até 99 anos. Se repetir menos, se ela mudar, eu ponho, vamos supor que seja até 39, eu ponho que ela se repete até 39 anos e depois eu preencho manualmente o restante. Como aqui todas se repetem, eu ponho 0 a 99, clique em confirmar e ele me faz uma cópia idêntica da faixa da masculina. A única coisa que muda é a descrição. Então veja que já foi preenchido e essa faixa vai servir tanto para 10, quanto para 42, quanto para 21. Porém, existem casos que a faixa etária muda. E é o caso desse regulamento. Então, se ela fosse igual para todas, ela já estava configurada. Então, nós temos um pequeno problema, porque ele diz que é de 10 km. Ela tem essa faixa, e a de 21 ela muda. Ela muda na última faixa. 49, vai de 50 a 59, de 60 em diante. E a de 42, ela é a mesma coisa, mas o de 10 é que se diferencia. Então eu preciso informar para o sistema que elas são diferentes. Quando isso acontece, quando eu tenho faixas etárias diferentes para uma modalidade, eu utilizo esse recurso, confirmar faixas etárias diferentes para mais de uma modalidade. Como eu já configurei isso para todos, depois aqui como geral, eu tenho que excluir tudo. Então eu vou excluir, ele pergunta se deseja realmente excluir, eu vou dar um sim, tá? E aí sim, eu clico aqui em confirmar para configurar a faixa de cada modalidade. Ele pede para selecionar a primeira, eu clico aqui em 10, vou começar a configurar por ela e utilizo aquele mesmo processo. Vamos pegar o de 10 aqui, então vai ser de 0 a 17, idade inválida, de 18 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 em diante. Depois esqueci do 9 aqui. Então,
de 50 anos em diante. Faço a mesma coisa para o feminino, tá? 0,17. Eu vou dando um Enter aqui para a gente poder ir agilizando. 30, 39, mas você pode mudar a descrição do jeito que quiser. 49, 50 em diante. Terminou a minha faixa dos 10K, ele já pede para você configurar a próxima. Então seria 21 ou 42. Então, selecionamos aqui 21K e iniciamos a nossa configuração. Então, de 21, vamos descer aqui, ela é de 0,17, tá? Colocando isso aqui para destacar, vou pôr inválido. De 18 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, e aí de 50 a 59 e 60 em diante para finalizar. Então, Enter, finalizei masculino, pede o feminino, que vai ser também a mesma coisa, de 0 a 17, 18 a 29, de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e de 60 em diante. Tá? Como veja que ele pede para definir a de 42, que é a última. Tá? Então, como a de 42 ela é igual à de 21, eu posso informar para o sistema que eu quero copiar essas faixas. Então, aqui em consulta, terá copiar os primordialidades, vou dizer que é a que configurei é 21 e eu quero copiar essa faixa de 21 para 42. Clico aqui, ele pergunta se eu desejo realmente copiar as faixas de modalidade 21 para 42, eu confirmo e ele realiza a faixa etária para mim. Então, repare que ele está separando aqui a modalidade e as faixas correspondentes. Então, a minha faixa etária já foi configurada. Eu tenho a opção aqui de categorias. Essas categorias são tudo que está dentro de categoria não participa de faixa etária. Então, pode acontecer de ter atletas de elite ou, por exemplo, PNEs, vou colocar um código aqui, onde normalmente nas provas eles não participam de faixa etária. Quem tiver fregado como categoria não participa de faixa. Nós temos a opção de subcategorias. Essa é um pouco diferente, na verdade ela é contrário de categoria. Ele participa tanto de faixa etária quanto tem a sua premiação à parte. Então vamos supor que aqui o organizador quer que seja tem uma premiação de bombeiros. Então bombeiros vai estar participando da sua categoria, da sua subcategoria específica e também vai estar participando da faixa. O sistema não tira o atleta da faixa etária. Uma observação também importante, aqui praticamente nós já realizamos as nossas configurações, mas uma observação importante é que ele pede os premiados, os 3 primeiros da geral. Então, quando eu entrar em relatório, eu posso vir aqui, colocar os 3 primeiros da geral, clicar em confirmar, ele vai gerar um resultado para mim. Para que isso fique gravado, eu posso vir em configuração, relatórios e informar isso para o sistema. Porque quando eu sair do sistema e entrar novamente, essa informação não ficaria gravada. Mas se eu entrar em configuração de relatório, eu consigo fazer isso. Aqui existe outra opção importante, que é a quantidade de atletas classificados na geral, que está nessa opção aqui. Isso quer dizer que os N primeiros não vão participar da faixa etária. Se eu configurar isso, o sistema já vai entender. Então, eu estou informando para ele que os 3 primeiros da geral automaticamente não participam da faixa etária. Ele já vai tirar isto para mim. Então, não preciso me preocupar em manusear esses 3 primeiros para eles não saírem o resultado da faixa. Basta eu poder informar aqui e o sistema já tira isso para você. Por último, tem essa opção de nome da prova destacado no cabeçalho. Se eu mudar aqui, essa alteração vai se refletir no cabeçalho do relatório. Então, corrida, teste, apresentação, vou colocar aqui apuração e ele vai se refletir. Caso, por exemplo, o nome da prova não esteja adequado, ao fazer essa alteração, quando eu gerar um relatório, ele vai destacar essa alteração para mim no cabeçalho. Então, pessoal, essa é a configuração do sistema da prova. Eu espero que vocês tenham gostado, praticamente é isso. Mais para frente eu vou estar falando da importação. Então, até a próxima.